Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao curso do Trilhas de Criança, As Rodas da Natureza. Eu sou Leslie Monrat e vou te acompanhar aqui por algumas horas para que a gente esteja ali em sintonia com um assunto extremamente importante e necessário, que é a conexão entre as crianças e a natureza. Quanto mais cedo essa criança estiver envolvida pelos 4 elementos e quanto mais tempo ela puder estar em ambientes naturais, com certeza isso vai formá-la num ser humano mais feliz e equilibrado. Nós podemos ter inúmeras aquisições de conhecimentos na vida. A gente pode se formar em diferentes línguas, com diferentes habilidades, mas a formação que realmente vai fazer a diferença ali na ação do dia a dia, nas escolhas corretas, é o quanto a gente está sintonizado com a nossa natureza, que fala a mesma língua, óbvio, da natureza planetária. Enfim, quanto mais a criança puder estar ali envolvida naquele diálogo que ela conhece muito bem, melhor para todo o planeta. Vamos comigo então? Vamos iniciar esse nosso percurso, essa nossa trilha em reflexões? Então eu quero começar aqui trazendo a minha história para você, para que você possa saber também da onde eu venho, quais são as minhas reflexões, o que me formaram e por que eu vou dizer tudo que eu tenho aqui para te trazer nesse curso bacana. Essa daí sou eu, com 7 anos de idade. Ali no meu colo tem um bonequinho, mas eu vou te contar uma coisa, eu não tenho quase que lembrança nenhuma desse boneco, mas eu tenho muitas lembranças de quem está ali atrás de mim, um chorão. A gente tinha uma casa de aproximadamente 1.000 metros quadrados. Nós morávamos num sobrado, lá em Taubaté, no interior de São Paulo. E no meu quarto tinha uma imensa porta de vidro, onde eu podia estar ali acompanhando o balançar ali do chorão, né? Dos seus longos braços. Nós tínhamos uma sacadinha que eu podia me debruçar e ficar olhando, tomando chuva muitas vezes e vendo aquele ser que para mim era mágico, era o meu grande amigo chorão. Quando eu estava lá embaixo, colocando o pé na terra, eu criava vários mundos e eu tinha 3 grandes personagens, 3 grandes amigos. Esse era o chorão, que vivia me trazendo muita alegria, brincava comigo. Eu imaginava que todos os seus galhos eram diferentes braços. Às vezes eu achava que era serpentina num baile de carnaval. Enfim, a minha criatividade ia longe só com esse chorão. Mas também ali no meu quintal tinha uma paineira, que era o grande vilão. Eu tinha medo daqueles espinhos. Eu não gostava de chegar perto dele, não. Eu achava que eu podia me machucar. E eu tinha também um coqueiro adulto com cocos imensos, que eu imaginava que ele ia me proteger a qualquer momento. Se a paineira quisesse me lançar algum espinho, ele ia lá, jogava um coco e me protegia. Esse meu quintal era minha floresta e ele me proporcionava inúmeras experiências. A minha imaginação ia longe, eu criava muita coisa interessante. Tinham as pedras, tinham as Marias Sem Vergonhas. Na frente da minha casa era chão de terra batido e eu observava ali a tonalidade do marrom, sendo num dia seco, sendo num dia molhado. Eu fazia inúmeros bolos, brigadeiros, tortas com aquele barro molhado. Quando eu tinha ali a terra seca, eu colocava em cima como se fosse a cobertura. Na frente da casa tinha um terreno baldio e os meninos adoravam brincar lá. Eu estava sempre acompanhando ali, pequenininha, e eu via o quanto eles se divertiam, eles faziam percursos para carrinho, eles brincavam de bolinha de gude, eles estouravam bombinha na lata de alumínio, enfim, eles não deixavam eu chegar muito perto, não, era a única menina, menorzinha de todas, mas eu era moleca também, eu ia lá, ia atrás deles, me divertia horrores. E eu fiquei aí nesse mundo até os 7 anos de idade. Até os 7 anos eu pude me alimentar
com muito da natureza, muito dos 4 elementos. Era dia de chuva, era dia de sol, era ali o mato verde, eles faziam fogueira, a gente soltava pipa, enfim, foi uma infância muito rica de natureza, muito rica de elementos naturais, de uma forma muito livre. A gente podia ficar horas ali brincando. Era uma outra época, era seguro, com certeza, era interior de São Paulo, mas enfim, nós tivemos ali toda essa oportunidade de estar conhecendo o mundo, de estar conhecendo as outras pessoas que eram os amiguinhos e de estar conhecendo a nós mesmos, né? Eu lembro que eu tinha muitos momentos em que eu estava sozinha fisicamente, porque as outras crianças estavam fazendo outras coisas, mas eu estava extremamente acompanhada das minhas amigas árvores, das formiguinhas que eu olhava ali no jardim, das joaninhas. Eu tinha muita companhia e eu conseguia observar tudo isso e trazer para dentro do meu coração. Eu lembro que quando eu era pequenininha eu já me questionava sobre o que era a vida, quem tinha colocado aquele animalzinho ali na minha frente. Enfim, as crianças têm inúmeras potencialidades dentro delas, se for permitido que elas possam estar ali se descobrindo, né? Se conhecendo, tendo esse tempo para elas próprias, né? E a gente vai falar muito disso aqui no curso. Eu só quis trazer aí a história da minha infância para você saber que o que eu sou hoje é aquilo que foi alimentado na minha infância. É claro que a realidade da maioria das crianças hoje em dia é outra, né? Trancadas ali em apartamento, com muito videogame, seguras, muito protegidas pelos seus pais, obviamente, porque o mundo está complicado. Mas o que eu quero fazer aqui com esse curso é te convidar para priorizar a natureza na vida das suas crianças, sejam elas seus filhos, sejam elas seus alunos. Para que a gente possa, de uma forma ou de outra, e sempre de uma maneira simples, nada complicado, trazer a natureza para a vida delas. Porque essa é a grande formação, essa é a formação que vai fazer a diferença. Não é a quantidade de certificados que elas vão ter na vida, de diplomas, mas sim a quantidade de vivências prazerosas que elas tiveram. Então a gente vai falar muito disso aí no curso. Por isso que eu trouxe um pouquinho aí dessa primeira parte da minha vida para contar para vocês. A segunda parte da minha vida, depois dos 7 anos, nós fomos para São Paulo. E eu passei ali a ter uma outra realidade. Tive também muita cultura urbana, que também é muito interessante, que também me enriqueceu pra caramba. Conheci São Paulo nos 4 locais, norte, sul, leste, oeste, conhecia tudo de São Paulo. Fiz teatro lá, fiz 4 anos de teatro na PUC do Tuca, aliás, fiz no Tuca, que era da PUC, e estava sempre ali no meio cultural, no meio artístico. Fui fazer pedagogia na USP e às vezes eu passava 3 horas lá naquele trânsito, na marginal, até chegar na universidade. E ali na universidade eu tive um outro enriquecimento, né? Conheci muitos pedagogos, muitas metodologias, fui fazer algumas matérias na filosofia. E o meu TCC já trazia ali uma preocupação que, de certa forma, estava completamente relacionada à minha infância. Né? A questão da educação ambiental era muito cara para mim. Né? Eu estava sempre envolvida com isso de uma forma ou de outra, porque, de certa forma, eu tive muita natureza na minha infância, então é claro que ela seria uma grande referência para mim. E ali no meu TCC, que depois acabou virando um artigo para uma revista científica, Ecologia, Filosofia e Educação, diálogos transdisciplinares na perspectiva da sustentabilidade. Eu já tinha essa preocupação, né, de como trazendo de uma forma complexa, observando por diferentes olhares, essa questão da gente estar na natureza, estar protegendo, mas não só no sentido de estar protegendo a natureza, mas estar protegendo a gente também, enquanto planeta, enquanto ser humano. Né? Como é que a gente pode fazer com que isso seja cada vez mais importante
de uma forma harmoniosa, divertida, gostosa, né? E não aquela coisa pautada nas proibições, né? Não nesse sentido. Mas quanto mais relação a gente tiver com a natureza, com certeza uma visão de proteção, de amor, se tornará maior, né? A gente só consegue proteger aquilo que a gente ama. Não tem como ser diferente, né? Então, ali na pedagogia, eu tive esse olhar e para a sociedade, para a infância, e eu acabei me envolvendo com vários trabalhos lá dentro da USP. E depois na terceira parte da minha vida, que eu estou até hoje, eu vim para Florianópolis e tive 2 filhos, enfim, um casalzinho maravilhoso que transformou a minha vida. Aqui em Florianópolis eu estava fazendo cinema, mas aí quando o meu filho nasceu, eu consegui até, eu acho que 1 ano e meio dele estar na universidade. E só que eu não resisti, eu queria ficar com ele o dia inteiro. Ele era a grande prioridade da minha vida, eu acabei largando o cinema e focando bastante ali no meu filho, em proporcionar para ele aprendizagens diferentes, de formas diferentes. E a gente ia muito para a natureza, ele trilhava já comigo na minha barriga. E depois veio a caçulinha, que também trilhou comigo ali no sling. Enfim, foi muito gostoso estar fazendo esse resgate da natureza no meu dia a dia com os meus filhos. E eles me ensinaram muita coisa, ensinam até hoje, né? A maternidade é um choque na nossa vida, né? Traz outros valores completamente distintos. E eu comecei a ativar mais a minha escuta, a minha presença, a minha reconexão comigo, com o planeta, através daquelas 2 crianças, né? Através ali da maternidade, que tem muitos desafios, sim, mas que a gente vai aprendendo aos poucos e vai passando por esses desafios. E quanto mais natureza tiver no dia a dia de uma mãe e de um pai, acredite, mais tranquilo se torna essa maternidade. Não que ela não terá desafios, só que os desafios vão ser até mais prazerosos para ser ultrapassados, né? Então, quando a gente vê ali um serzinho nascendo e se desenvolvendo e crescendo junto de elementos naturais, você percebe a grande potência que é isso. Então, os meus filhos me trouxeram de novo a minha própria infância, de lembrar o quão rico e o quão criativo é estar com as crianças na natureza, né? E a partir daí eu criei o Trilhas de Criança, que é esse projeto onde você está assistindo, né, a esse curso, e que a gente vai trazer várias aí reflexões, vários termos, para que você possa priorizar cada vez mais a natureza para suas crianças, filhos ou alunos, enfim, de uma forma bem simples e bem prazerosa, ok? Então, essa foi só uma introdução da minha história e eu vou passar para o próximo curso, onde a gente vai estar falando ali como iniciou o Trilhas de Criança. Até mais!